Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Isadora Dalmolin, eu sou advogada, especialista em Direito Médico e Odontológico e apesar de não trabalhar com LGPD, o meu foco de atuação é exclusivamente para médicos e cirurgiões dentistas. Então por isso a Paula me chamou hoje aqui para falar um pouco sobre as normas de publicidade na odontologia, já que tem vários detalhes muito importantes e que interferem aqui dentro da LGPD. Então, para melhor estruturar a nossa aula, vamos conversar sobre os três pilares fundamentais, que é o que deve, o que pode e o que não pode constar dentro da publicidade odontológica. E aí lá no final a gente conversa um pouco sobre como documentar isso para trazer segurança para o dentista e para o paciente e ainda por cima estar adequado com a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos lá? Inicialmente vamos começar falando sobre o que deve constar na publicidade odontológica. E aqui é aquele famoso depende. Depende de quem é que vai estar postando essa publicidade. Se for o cirurgião dentista pessoa física, nós precisamos constar o seu nome, o indicativo de cirurgião dentista e o número do registro no CRO com o estado de onde é aquele registro. E aqui, por que tem um asterisco no cirurgião dentista? Nós temos duas grandes normas de publicidade na odontologia hoje, que é o Código de Ética Odontológica e a Resolução 196 de 2019, que foi aquela resolução que autorizou vários procedimentos que nos tocam aqui também na LGPD. No Código de Ética, nós temos a obrigação de constar o indicativo de cirurgião dentista. E na Resolução 196, não. Pela Resolução 196, basta o nome e o indicativo no número do CRO, sem a inscrição cirurgião dentista. Porém, pessoal, depende de como é que o conselho vai interpretar, por qual norma que ele vai seguir. Então, o mais seguro é que a gente continue colocando o indicativo de cirurgião dentista quando a publicidade for feita por pessoa física. Vejam um exemplo aqui, que é uma publicação que, apesar da imagem do antes e depois ela ser permitida hoje, a gente não tem na legenda ou na foto o nome, o indicativo do cirurgião dentista e o número do CRO. Então, é um erro básico, um erro bobo, mas que pode gerar um processo ético. Por outro lado, se não for o cirurgião dentista que estiver fazendo essa publicidade, e sim uma clínica, nós também temos regras que é constar o nome da pessoa jurídica, a sua inscrição no CRO como pessoa jurídica e o nome e o número do CRO do responsável técnico por essa pessoa jurídica. Então, muitas pessoas querem economizar caracteres, como foi o caso dessa clínica aqui, que fez uma publicação no perfil da pessoa jurídica, mas a única coisa que colocou foi responsável técnico Dr. Vitor Hugo, CRO, número tal. Porém, Vitor Hugo do quê? Qual Vitor Hugo? Existem milhões de Vitor Hugos, então qual é o sobrenome desse responsável técnico? Qual é o estado que ele está registrado no conselho? E aí, e o restante das informações? Então a gente tem uma publicidade aqui que ela está irregular pela falta desses dados e além disso a gente tem aí uma divulgação de marca que nós vamos ver que também não é permitida. Por fim, dentro do que é que deve constar na publicidade do dentista, quando nós divulgarmos antes e depois de selfies, deve ter a autorização do paciente. Então, essa parte é muito importante para a gente na LGPD e no direito odontológico, e lá no final a gente vai falar sobre como fazer isso dentro das normas para que realmente tenha como comprovar essa autorização do paciente. Vamos falar então do que pode ser feito? Como eu disse, a Resolução 196 ela foi muito importante dentro da publicidade odontológica, mas vejam bem o que ela já fala lá no artigo 1º, que fica autorizada a divulgação de selfies de cirurgiões dentistas acompanhados de pacientes ou não. Vejam bem, selfie sozinho não podia antes, então? Como assim? Mas enfim, vamos interpretar de uma forma um pouco mais aberta e entender aqui que realmente o que a gente tinha de proibição antes era a divulgação conjunta com a imagem do paciente e que agora, desde 2019, é permitida. Desde que, vejam bem,
precedida de autorização prévia. No artigo 2º, nós também tivemos a autorização das imagens relativas ao diagnóstico e a conclusão dos tratamentos, ou seja, os famosos antes e depois, o que vem antes e o que vem depois aí da realização daquele procedimento. Alguns conselhos já se manifestaram sobre a proibição da veiculação das expressões antes e depois, mas isso ainda é um tema meio confuso, se pode ou se não pode falar as expressões antes e depois. A imagem relativa ao diagnóstico e a conclusão, que não deixa de ser o antes e depois, ela pode ser compartilhada desde que tenha a autorização prévia do paciente. Mas quando a gente fala de antes e depois e de selfies, a gente tem que ter um cuidado bem específico que está trazido ali nos artigos anteriores. Só pode divulgar essas formas de publicidade o dentista responsável pelo caso, ou seja, se esse dentista trabalha em uma clínica e a clínica lá dentro da publicidade da pessoa jurídica, ela resolver compartilhar esses casos, isso não pode, porque a pessoa jurídica não tem essa autorização, é apenas para a pessoa física. E ainda o que acontece é que alguns dentistas gostam muito de um caso que o colega fez, admiram a técnica utilizada, o resultado que foi obtido e acabam compartilhando no seu perfil pessoal. Isso também não pode, porque é só o dentista que executou, o dentista responsável por aquele caso que pode compartilhar. Então não cai em cilada para compartilhar além dos limites. Além disso, é interessante que esse uso seja feito de uma forma moderada, já que além, de todas as leis que estão envolvidas, nós também temos o Código de Defesa do Consumidor, que tem normas bem duras para publicidade, com essa vinculação de resultado. E a gente sabe que apesar de muitos profissionais só postarem ali os resultados que são favoráveis, não tem como um profissional da saúde prometer um resultado pré-determinado que seja favorável, que tenha uma melhora significativa quanto quando é postado. Então, para não ter essa vinculação com o resultado de uma forma escancarada, cuidar com um uso moderado, mesclar com informações, com posts mais educativos e não apenas aquele perfil vitrine só antes e depois. E além disso, também é interessante ter aquele cuidado com legendas, com o que é que vai escrever quando for divulgar esse tipo de imagens de antes e depois de selfies, para a legenda também não contribuir para essa promessa de resultado e dar uma freada. Então, cuidar quanto a isso. E aí, vocês podem me perguntar aonde é que isso pode ser divulgado? As regras de publicidade, em geral, não só antes e depois de selfies, elas podem ser divulgadas em qualquer meio e devem ser respeitadas todas as normas em todos os meios. Então, seja num post no feed do Instagram, nos stories, no Reels, ou num outdoor, num cartão de visita, nos itens de papelaria de dentro do consultório, tudo deve ser observado, qualquer meio deve ser observado as normas de publicidade. E aí, o que pode ser divulgado? Então, dentro da publicidade do dentista, a gente tem a possibilidade de divulgar quais são as áreas de atuação, quais são os procedimentos e técnicas do tratamento, desde que tenha um registro prévio da especialidade daquele profissional no Conselho Regional de Odontologia, ou que esteja escrito que ele é um clínico geral. E aí, quanto a especialidade, a gente só pode divulgar aquelas que estiverem registradas lá no conselho, e o conselho só registra especialidades que são reconhecidas. Por exemplo, neste caso nós temos uma clínica ali, ou uma clínica ou uma dentista, fica confuso porque o @ fala doutora, no perfil ali, no nomezinho do perfil fala clínica. A gente tem uma divulgação irregular, porque ela fala que é especialista em odontologia estética. E odontologia estética não existe, não é uma especialidade odontológica. Então, ela não poderia ter feito essa menção a uma especialidade que não foi registrada no conselho simplesmente por não existir. Apesar disso, vejam que tem o número do CRO, mas não é suficiente porque nós temos uma outra proibição aí nessa divulgação.
Dentro dessa linha ainda, também é possível que o dentista divulgue qual é a sua titulação acadêmica estrito sensu e atuação como professor. Vejam bem, a possibilidade é da estrito sensu, que é mestrado e doutorado. Titulação lato sensu é de pós-graduação, e pós-graduação não pode divulgar pelo motivo que, quando finaliza a pós-graduação, o cirurgião dentista recebe um certificado e esse certificado de conclusão ele vai ser levado para o conselho para fazer o registro como especialista. Então, dentro da divulgação não tem um prejuízo, mas o dentista vai terminar, por exemplo, a especialização em ortodontia e vai levar o título lá para o conselho registrar, e aí ele vai poder dizer que ele é especialista em ortodontia. Mas vejam bem, quando o conselho registra o título, então a pós-graduação em andamento, ela não pode ser divulgada, porque ainda não se tem um certificado apto para ser levado para o conselho para fazer essa divulgação. Então vejam que esse caso, ela divulga que ela é especialista em endodontia, que deve estar registrado no conselho, então correto, mas que é pós-graduanda em ortodontia e harmonização orofacial. Isso não pode, porque a pós-graduação em andamento é vedada a divulgação. Dentro ainda da linha do que pode ser divulgado, nós temos a possibilidade de divulgação do endereço, do telefone e do fax, apesar do fax não ser muito usualmente utilizado hoje em dia, o endereço eletrônico, quais são os horários de trabalho, convênios e credenciamentos que aquele profissional, aquela clínica atende, se é realizado atendimento domiciliar ou atendimento hospitalar e qual é a logomarca daquele profissional ou daquela clínica. Então, isso tudo pode ser divulgado de uma forma ética, lícita e sem problemas com o conselho. Agora vamos falar de tudo aquilo que não pode ser divulgado, que, para variar um pouco no mundo do direito, é o que mais tem proibições. E nós começamos com as proibições básicas, que são um pouco confusas. Então, nós temos proibições de publicidade sensacionalistas, autopromocionais, que incitem uma concorrência desleal, a mercantilização da odontologia e promessas de resultado. Poxa, mas afinal, o que é isso? E apesar de confuso, é aquela velha história de depende do caso. Então, vai ter que ser feita a avaliação de cada publicidade, de cada postagem, para verificar se foi sensacionalista, teve mercantilização, não teve. Mas basicamente, um truquezinho que eu uso para entender se aquela publicidade ela está extrapolando as normas é pensar assim: esse post, essa publicidade, ela tá trazendo um cunho educacional, uma informação, algo que acrescente para a vida do paciente, ou ela só tá tentando enaltecer o profissional ou a clínica, trazendo uma grandeza, trazendo uma característica que diferencie aquele profissional do outro colega, que trazendo um merecimento, um engrandecimento para o profissional e não para a promoção da saúde. Se a resposta for puxando a brasa para o assado do profissional ou da clínica, geralmente a gente tem sim algumas dessas infrações. Mas vejam bem especificamente alguns casos que são proibidos, que o conselho traz expressamente, que eles já ajudam a gente a clarear muita coisa. Uma das proibições mais explícitas é o durante. A gente pode divulgar o antes, a gente pode divulgar o depois, mas o transcurso, a realização do procedimento, ela não pode ser divulgada. Então veja um post assim que mostra a execução do procedimento, ele é vedado porque mostra tecido biológico, mostra material, mostra instrumental, que são formas de divulgação de publicidade proibidas, e o conselho entende que isso pode causar um temor na população, um pavor no leigo, então causa um medo, um receio. A pessoa, se ela tem um pouco mais de medo de dentista, que a gente sabe que é bem comum, ela pode ver isso e pensar: meu Deus, eu nunca
nunca que vou fazer isso, vou ficar com a dor de dente e pode causar uma repercussão negativa para a saúde desse paciente. Então, para uma proteção da população leiga, a gente tem essa proibição da divulgação do durante e tem que ter cuidado, então, para mostrar apenas a imagem relativa ao diagnóstico e a conclusão do tratamento e não esse transcurso. Também temos proibições mais relacionadas ao cunho comercial também, como, por exemplo, não mostrar preço de procedimento, de tratamento, oferta de serviço gratuito, formas de pagamento, porque, por exemplo, o que é que pode acontecer? O paciente vê que o dentista Joãozinho está ofertando um tratamento em 10 vezes sem juros, mas na clínica que ele já frequenta, ele só pode pagar em 3 vezes. Então, ele vai buscar aquela outra clínica não pela qualificação, não pela confiança. E odontologia é uma relação de confiança do paciente com o profissional. Ele deixa a confiança de lado e ele vai buscar lá pelas condições de pagamento, pela questão do preço. Isso tudo é uma proibição que a gente tem para proteger a pessoa leiga que não tem esse conhecimento tanto dentro da parte técnica da odontologia e sim acaba às vezes seduzido por uma publicidade. Quanto aos preços de procedimentos e tratamentos, é uma vinculação expressa dessa proibição pelo Conselho, mas nós temos uma legislação que é o Decreto 4113 de 1942, ele é bem velhinho, mas dentro desse decreto que continua válido e foi recepcionado pela Constituição Federal como uma lei, a gente tem a possibilidade de divulgação do preço da consulta. Apesar disso, pode ser interpretado, como já aconteceu de ser interpretado por alguns conselhos regionais, de ser uma proibição também por ter este cunho mercantilista. Então, o ideal é não divulgar, apesar de ter essa ressalva lá pelo Decreto 4113 sobre a divulgação do preço da consulta. Vejam esses exemplos com preços. Então, nós temos, além de tudo, no primeiro, um Botox Day, que por si só é proibido. E aí nós temos o valor que era e o valor que ficou. Isso dá uma urgência para o paciente, como se ele tivesse que aproveitar aquela oportunidade, mesmo que ele não precisasse daquilo naquele momento. Então, essa questão também de avaliação gratuita. E vejam bem, é nos stories. Story também é publicidade. Story também gera processo ético. E aqui um breve parênteses. O processo ético, ele é sigiloso. Ninguém sai divulgando que está sendo processado pelo conselho. Então, nós temos sim punições por publicidade, geralmente elas acabam ficando mais reservadas, por isso não parece que o conselho não faz nada e que é uma mentira. E já vi condenações por stories também. Então, essa questão de toda a publicidade, todas as regras de publicidade, elas devem ser observadas tanto nos stories quanto no feed de uma forma integral. Mas vejam, parece inofensivo, agende uma avaliação gratuita no link, só clica ali, em 24 horas some. Não é bem assim, não some na internet, nada some. Um print eterniza aquilo. E depois, como é que prova que não foi feito? Porque aqui a gente viu descaradamente que foi feita uma publicidade que é irregular. Além disso, nós temos uma proibição lá pela 196, a resolução que permitiu o antes e depois, que permitiu mostrar ao paciente que ela proíbe mostrar equipamentos, materiais, instrumentais e tecidos biológicos. Os tecidos biológicos, tudo bem, a gente pensa que realmente não é legal ver um dente extraído, um pedaço de gengiva, algo assim fora do corpo, aquele sangue, aquela sangueira, aquela coisa, é feio mesmo. Mas qual é o sentido do conselho permitir divulgar a imagem do paciente, que é um dado pessoal, pode ser um dado sensível, e não permitir mostrar um material, um instrumental, um equipamento? Mas calma lá, porque o conselho tem sim a justificativa dele, que é essa proteção do paciente
de uma publicidade que tem esse fundo mercantil. Então, muitas vezes nós temos dentistas que eles têm vinculações com algumas marcas, que eles recebem bonificações ou que eles fazem parte de estruturas de sociedade de algumas marcas. Então, que eles acabam divulgando alguns equipamentos, algumas marcas específicas, o que acaba trazendo a publicidade para dentro da mercantilização e da concorrência desleal, porque se o paciente entendesse um pouquinho melhor, ele poderia pensar que aquele dentista está utilizando material de tal marca que é melhor do que aquela, então ele é melhor do que o outro. O que não quer dizer que seja na prática. A gente tem aquela nova substituição da relação de confiança por uma relação de que foi induzida ali pela publicidade. Então, isso não é legal na acepção da palavra do ético. Não é ético, é proibido mostrar essas materiais, instrumentais, tecidos biológicos, né, os equipamentos. Veja uma situação super corriqueira. Quem nunca viu aí dentista mostrando a marca do preenchedor, né, de ácido hialurônico que trabalha? É muito frequente. Eu sigo bastante dentistas aí por trabalhar justamente dentro da área. Acabo vendo muita divulgação de marca, o que é proibido. Esse segundo post horrível. Pense bem, ver uma prótese nesse estado de conservação. O dentista pode olhar e entender de uma forma diferente do leigo, mas o leigo pensa, poxa vida, se eu tiver que usar prótese vai ficar assim, que nojo, não quero. Então acaba causando esse temor, esse pavor de ver uma imagem assim, gerando esse desconforto e trazendo um cunho negativo para a odontologia. Na terceira, nós temos tecidos biológicos ali expostos, além disso, durante um tratamento, o que também é proibido. Então, é algo que gera esse desconforto, que não é legal para ver, não é confortável. Apesar de algumas pessoas acharem legal, a maioria não acha e o conselho busca proteger a população leiga de visualizar, de ter esse contato com essas imagens, com essas publicidades. Fora dessas proibições, nós também temos uma proibição expressa de sorteio de serviços. Então, o Código de Ética, ele traz a proibição de sorteio de serviços profissionais. Porém, cuidado, porque alguns conselhos já se manifestaram que sorteios de produtos, então, uma cesta de higiene com produtos como escova de dente, pasta de dente, fio dental, também é uma infração ética, apesar de não ser um serviço e sim um produto, porque acaba puxando a publicidade para o lado da concorrência desleal com outros colegas, porque acaba atingindo um público que inicialmente não estava buscando por aquele profissional, não tinha um interesse direto na atuação daquele cirurgião dentista, mas que com o sorteio acaba sendo atingido. Apesar desse detalhe, né, dessa cuidadinho com os produtos, o serviço ser escancarado a proibição, a gente segue tendo publicidades aí que são bem proibidas, como nós podemos ver ali um sorteio que também mostra a marca do preenchedor e de 1 ml de preenchimento com ácido hialurônico. Então isso é proibido, é completamente antiética essa divulgação de publicidade. Também é proibido divulgar informação sem embasamento científico. Daí vocês podem me dizer, tá, Isadora, mas isso é óbvio, né? Não é tão óbvio assim, tanto que quem nunca viu post sobre clareamento a laser? Clareamento a laser não tem comprovação científica, mas o leigo pode olhar e pensar, eu não quero fazer o clareamento caseiro, eu quero fazer o a laser. Ou se vai fazer um clareamento no consultório e daí o dentista não liga a luzinha na boca dele, pode pensar que está sendo enganado, que o dentista não está fazendo o tratamento correto. Então, não tem uma comprovação, mas como é que tu explica isso para o leigo? Fica muito mais difícil mostrar pro paciente que esse tratamento não tem uma comprovação. Além disso, vejam que nesse caso específico, nós ainda temos uma promessa de resultado. Recupere o branco dos dentes. Poxa, mas e se eu for lá fazer esse clareamento a laser, que não tem comprovação, e não ficar com os dentes mais brancos? Afinal, ele não tem comprovação.
eu posso exigir do dentista esse resultado que ele me prometeu, não posso? Posso. Então, é bem grave divulgar esse tipo de informação. Além disso, nós temos outros diversos exemplos que vai de cada caso, mas buscar compartilhar só informações com embasamento científico. Além disso, nós temos algumas expressões aí que elas marcam algumas coisas como mercantilização, promessa de resultado, concorrência desleal. Então, apesar de algumas um pouco mais óbvias, como o melhor, o mais completo, o resultado garantido, único com tecnologia XY, então, scanner oral, único da cidade, pode acontecer? Não pode ter essa vinculação aí com essas expressões. Também tem outras expressões como sem compromisso, condições especiais, aqui você pode, não perca a oportunidade, o que dá um senso de urgência para o paciente. Pague só a manutenção, e aí o Botox Day, ou como foi desvinculado, já que tá escancarado que o Botox Day e o procedimento Day é proibido, aí mudaram para o Procediment Experience. Então, clareamento Experience é um dia dedicado apenas a clareamento, apenas aquele procedimento. Isso é proibido porque isso traz esse gatilho para o paciente de urgência, ele não promove a saúde, ele promove o consultório. Então, é algo que tem essa proibição. Vejam bem esse caso aqui, ó, que venha voltar a sorrir conosco. Promessa de resultado. Agende já a sua consulta. Isso é mercantilização, isso é aliciamento de paciente, porque aquele paciente, ele não estava com aquela urgência de ir consultar, mas ele veio, agende já a sua consulta. Ele tira o paciente da inércia, ele tenta trazer o paciente para dentro do consultório. E isso é considerado aliciamento pelo conselho, porque o paciente ele deveria estar recebendo só uma informação educativa, mas ele está sendo provocado a vir para dentro do consultório. Então, apesar de existirem regras no marketing, por exemplo, colocar uma chamada para ação, fazer esse tipo de chamado para o paciente, provocar gatilhos, isso é proibido pelo Código de Ética. Então, nós temos que ter muito cuidado com quais expressões vão ser utilizadas. Vejam a linda, como nada tão ruim que não possa piorar, que nós temos um paciente totalmente satisfeito. Promessa de resultado, né? E por fim, né, essa publicação ela foi realizada no perfil da clínica, mas não tem o número de registro na clínica da pessoa no conselho, não tem quem é o responsável técnico, qual é o número de inscrição. Então, é um post que ele está completamente fora das normas. Temos um outro exemplo aqui de um post que ele é bem informativo. Ele fala sobre a limpeza da prótese dentária, vem muito bem trazendo informações para o paciente, mas lá no finalzinho ele peca, porque ele fala, marque sua consulta comigo. E ele também não traz o nome, o indicativo de cirurgião dentista e o número do CRO. Então, tinha tudo para dar certo e por um pequeno deslize não deu. Gente, sobre as proibições da Resolução 196 e do Código de Ética, era isso, mas nós precisamos ter alguns cuidados. Vejam bem, nós temos a Resolução 230, que ela proibiu o profissional que realiza procedimentos na harmonização facial fazer e divulgar a realização de alectomia, blefaroplastia, cirurgia de castanhares, lifting de sobrancelhas, otoplastia, rinoplastia, então procedimentos que não são odontológicos ou dentro da área de atuação, dentro da permissão para o cirurgião dentista. Então, nós vemos aqui não é uma resolução de publicidade, mas nós temos uma proibição dentro dela de divulgação. Apesar disso e apesar de já ser bem conhecido e bem divulgado essas proibições, a gente segue tendo casos como a harmonização de orelha, que é um procedimento vedado pela Resolução 230, ou quando fica muito vedado e aí o profissional vê que não vai poder fazer, ele gourmetiza o nome, trazendo para o inglês. Então, não é harmonização de orelha, é ear shut. Poxa, parece que é permitido, mas não é. Então, a gente tem mercantilização, tem concorrência desleal, tem aliciamento de paciente nessas publicações. Não pode fazer esse tipo de divulgação. Aqui, outro procedimento proibido, o lifting de nariz, que é a alectomia, porque
feito corte no nariz, diminui a aba nasal, o conselho proibiu fazer e divulgar esse tipo de procedimento. Tanto que vejam, a imagem fala lifting de nariz, mas a hashtag que eu procurei para achar esse post era alectomia. Então, além de ser um procedimento proibido, pelo texto, pela legenda trazida pela profissional, parece que é um procedimento sem nenhum risco. O que a gente sabe que não acontece na área da saúde. Até uma limpeza tem riscos, então a gente está sujeito a isso, mas no momento que divulga na publicidade que não tem risco, isso é bem perigoso. Então, todo este post tem mercantilização, tem concorrência desleal, tem aliciamento de paciente, está proibido. E vejam como a infração ética, ela nunca vem sozinha. Nesse caso específico, eu resolvi abrir o perfil de quem é que estava divulgando essa publicidade irregular. E aí eu me deparei com um perfil com muitos seguidores e que o nome do perfil é número 1 em harmonização facial. Além disso, imortal da odontologia. Apesar de todas essas infrações, a pessoa pelo menos colocou o número do CRO, mas não disse da onde que era, né? Então a gente tem um problemão aí que não salva todo o conjunto da obra. Aqui mais um caso de procedimento proibido, uma rinomodelação com técnica ponta fina, que vejo que também é uma alectomia. Tem o nome, tem o indicativo de cirurgião dentista, tem o número do CRO sem o estado, então tá falhando nesse ponto, mas não seria aqui o maior problema, e sim divulgar um procedimento que é proibido. E vejam como a pessoa, inclusive, se esforçou, entre aspas, de colocar uma legenda que tentasse desvincular esse resultado. Mas não adiantou muita coisa, já que o procedimento não poderia ser feito e divulgado por cirurgiões dentistas. Então, essa resolução, ela exemplifica a necessidade que nós precisamos ter de se atualizar muitas vezes, o tempo todo, tanto no código de ética, quanto nas resoluções específicas de publicidade, quanto nas resoluções que forem sendo criadas para procedimentos que possam ter alguma vinculação aí, alguma proibição que vai impactar a questão da publicidade. Por fim, cabe mencionar que nós precisamos ter cuidado com os reposts, porque a partir do momento que aquela publicação sair do perfil de quem me marcou e for para dentro do meu perfil, eu preciso seguir as normas de publicidade. Então, o paciente publicou uma selfie comigo que não tinha nenhum tipo de proibição, posso repostar tranquilo, porque ela não tinha proibições relativas à publicidade odontológica. Mas o paciente é leigo, o paciente não entende, o paciente não é fiscalizado pelo conselho, vai que ele resolva fazer um post, um story, filmando todo o durante o procedimento, aquele transcurso do procedimento. Nesse caso, o cirurgião dentista não pode repostar porque ele está violando as regras. A partir do momento que o paciente publicar contra as regras, não pode divulgar, fazer esse compartilhamento. Mesmo que o paciente não vá ser punido lá no perfil dele. Compartilhou no perfil do dentista, pode ser punido. Outro ponto de cuidado são os recebidos e as indicações. Por quê? Geralmente, os recebidos, eles têm aquela vinculação com a marca. Então, uma marca que mandou uma cesta de produtos, uma caixa cheia de produtos para que o dentista fizesse aquela divulgação para os pacientes dele. Esse tipo de recebidos tem que cuidar. Agora, o dentista recebeu uma florzinha do paciente. É diferente, né? Não tem aquela vinculação lá da proibição, da mercantilização que nós temos quanto divulgar uma marca específica. E a questão das indicações vai nesse mesmo sentido. Se o dentista vai fazer de indicação, por exemplo, de uma marca, de uma escova de dente específica, pode ser interpretado de uma maneira errada ali pelo conselho como uma infração ética. Agora, o que ele pode fazer é mostrar, por exemplo, existe a escova de dente da marca X, que ela pode promover tal e tal e tal benefício. Mas se a tua indicação for, por outro lado, para gengiva saudável, tem a da marca Y, que promove tal, tal e tal benefício. Mas para saber a melhor indicação para o teu caso, consulta o dentista da tua confiança. Então, esse tipo de indicação é diferente de chegar e dizer, vai nessa escova, nesse creme dental. A gente tem uma vinculação aqui que pode
pode parecer aí aos olhos do conselho uma infração ética. Gente, são várias proibições, são vários detalhes que a gente precisa cuidar. Então, atualizem-se constantemente, leiam com frequência essas normas, busquem informações se mudou alguma coisa dentro das normas de publicidade, porque isso dá sim processo, o conselho está sim vendo, apesar de muitas vezes não parecer, porque tem um monte de gente postando coisa errada. Não tomem esse caminho é bem perigoso. Então, superada a questão das normas, vamos falar sobre a questão do uso da imagem e de como fazer isso de uma maneira segura. Afinal, vocês sabem bem, a Paula já ensinou para vocês aí com maestria sobre qual é o direito dos titulares, por que a imagem ela é protegida ou não. E aí a gente tem aquele ganchinho que a imagem e a voz que é divulgada pelo cirurgião dentista quando faz uma publicidade, elas são protegidas pelos direitos da personalidade. Então elas só podem ser expostas por terceiro, como seria o caso do dentista, se tiver a autorização para aquilo. A gente tem essa proteção moral para que o paciente ele tenha o controle do que é que vai ser feito com a imagem dele, né? Desde que não seja imoral, não seja sem uma autorização. E aí nós temos um detalhe de nomenclatura de o que é que eu uso nesse caso. Vocês viram lá no artigo 1º, no artigo 2º da 196, que fala que desde que tenha a autorização do paciente por um termo de consentimento livre esclarecido. Eu tenho uma pequena ressalva pessoal quanto a essa nomenclatura, apesar de dentro da LGPD a gente saber que é usual usar o termo de consentimento livre esclarecido para o paciente consentir com o uso daquele dado, como a imagem dele, porque dentro do direito odontológico, nós utilizamos o termo de consentimento livre esclarecido para autorizar a realização do procedimento. Então, eu preciso fazer um tratamento de canal. Eu vou no dentista e ele me explica o que é, como é que vai ser feito, quais são as indicações, contraindicações, riscos, orientações, e ele documenta tudo isso em um termo de consentimento livre esclarecido para que eu autorize a realização do procedimento. Às vezes causa confusão a nomenclatura com o uso da imagem. Então parece que o termo de consentimento livre esclarecido, ele só serve para uma dessas coisas. Para o cliente dentista de vocês não ter essa confusão, a gente pode escolher outras nomenclaturas, mas daí não cai na cessão do uso da imagem, como já vi muito por aí, porque a cessão pressupõe uma transferência do domínio. Então eu estou cedendo a minha imagem para o dentista, só que a imagem é um direito irrenunciável, eu não posso renunciar à minha imagem a favor de outra pessoa. Então a cessão do uso da imagem também não é um nome muito adequado. O que seria assim mais frequente? A licença do uso da imagem ou a autorização do uso da imagem, porque a licença ela pressupõe a mesma coisa, a mesma finalidade da licença. Então, a autorização do uso da imagem, ela é suficiente para provar que o paciente consentiu, então seria aquela finalidade do consentimento, mas não causa aquela confusão com o termo de consentimento do procedimento. Já pensou o dentista pensar que ele tem que entregar um termo de consentimento e entrega só um e não entrega o outro? Então, vira algo que não torna protegida aquela atuação, tanto do dentista e deixa o paciente inseguro porque tem uma falha na informação. Então vamos pensar que a forma mais adequada da gente fazer isso é pela autorização do uso da imagem, desde que a gente tenha, um pouco importa qual vai ser a nomenclatura adotada, se os requisitos estiverem presentes. E quais são esses requisitos? Inicialmente, quais são os dados da pessoa que está concedendo aquela imagem e para quem que ela está autorizando esse uso. E aqui vejam, a gente alia o direito odontológico com a LGPD e pega simplesmente quais são os dados necessários, dados suficientes para identificar uma pessoa. Nós não temos duas pessoas com o mesmo nome, com o mesmo CPF, mas com RGs diferentes. Então, para que eu preciso do número de identidade daquela pessoa para autorizar o uso da imagem? Então, pensem de uma forma conjunta, Lei Geral de Proteção de Dados com o direito odontológico, para verificar ali quais são os dados mínimos suficientes para aquela identificação.
Além disso, nós precisamos deixar bem claro qual é a finalidade e qual é o local de uso daquela imagem. Então, nós precisamos detalhar no documento. Para que eu quero a imagem desse paciente? Para marketing, para publicidade, divulgando em rede social, no Instagram, no Facebook, ou não, a finalidade que eu quero é acadêmica, porque esse caso é muito interessante, eu quero levar para um congresso, ou eu quero publicar um artigo. Ou a finalidade é para mostrar para outros pacientes que eu tenho dentro do consultório, então de uma forma muito pequena, sem uma divulgação externa muito grande, qual é o caso daquele paciente que está vindo consultar agora para mostrar como é que já foi resolvido um caso anteriormente, então limitado ao ambiente da consulta. A gente tem que deixar esclarecido quais são os canais que vai ser feita essa divulgação e para quê. Além disso, qual é o prazo de duração dessa autorização? Vai ser por um tempo determinado ou indeterminado? Se for um tempo determinado, vai ser um mês, um dia, 5 anos? Então, qual vai ser o período de divulgação daquela imagem? Isso tem que constar no documento. E, por fim, se o paciente ou quem está autorizando aquela imagem ser divulgada vai ser feito de uma forma gratuita ou se vai ter alguma contraprestação financeira para aquilo. Contando com esses requisitos, o documento ele vai proteger o paciente, porque ele vai saber o que é que vai ser feito, como é que ele faz para cancelar essa autorização, então revogar essa autorização, por quanto tempo, para aonde que vai, ele tem um controle maior dos dados dele e ao mesmo tempo protege o dentista porque mostra que ele obteve autorização, que ele está divulgando de uma forma lícita. Então, esse documento, independente da forma que a gente escolher nomeá-lo, ele é muito importante tanto para o direito médico quanto para o direito na LGPD. Então, tomem esse cuidado, verifiquem se as publicidades elas estão dentro das normas e caso tenha alguma dúvida, fiquem à vontade para mandar abaixo que a Paula me repassa ou para me mandar lá no Instagram que vai ser um prazer contribuir com vocês. Muito obrigada pela atenção e eu espero ter ajudado de alguma forma. Todo sucesso do mundo para ti e um grande abraço!